Oi, gente. Um exercício de força elétrica e força resultante. 4 cargas elétricas pontuais, pontiformes, de intensidades Q maiúsculo e Q minúsculo, estão fixas nos vértices de um quadrado, conforme indicado na figura. Determine a razão Q maiúsculo por Q minúsculo para que a força sobre uma das cargas Q seja nula. Então a força resultante tem que ser nula sobre uma das cargas Q, pode escolher. Ele não deu o sinal das cargas, então a gente pode considerar qualquer sinal, né, e fazer a análise. Então eu vou considerar, por exemplo, que a carga Q maiúscula aqui, ó, seja positiva. Então aqui também é positivo. Elas são iguais. Aí, ó, entre essa carga e essa, ó, teremos uma força de repulsão. Eu vou analisar essa carga aqui, ó, que está na ponta direita superior. Aí, para eu ter a força resultante nula, que é o que ele pede, essa carga aqui minúscula aqui, então, tem que ser negativa, essas duas. Que daí, entre elas e a carga Q maiúscula lá, ó, vai dar a atração. Aí eu consigo a força resultante igual a zero, né, somando aí os vetores. Eu vou chamar essa força aqui de F1, que é a força trocada com essa carga aqui, ó. Essa força aqui de F, e essa força aqui também de F. Elas são iguais em intensidade. Por quê? Ó? Se eu calcular a força trocada entre a carga, essa carga maiúscula e essa minúscula, ó, fica força igual a K, módulo de uma carga, módulo da outra carga, dividido pela distância entre as duas ao quadrado, que é o lado do quadrado que eu estou chamando de D. Ó. Se eu calcular outra força trocada com a outra carga Q minúscula aqui, ela tem a mesma intensidade, ó, que é F igual a K, módulo da carga Q maiúsculo, módulo da carga Q minúsculo, também dividido por D ao quadrado, que é o lado do quadrado, que é a distância entre elas. Então elas possuem aí mesma intensidade, né? Por isso que eu vou colocar ali FF. Agora, essa força F1, que eu chamei de F1 aqui, ó, é uma força de repulsão com essa carga que está aqui embaixo. Se eu considerei o lado do quadrado D, a distância entre elas aqui, ó, vai ficar D raiz de 2. Então, como é que eu calculo a força F1? Ó? Vai ficar K, Qzão vezes Qzão, né? Então, módulo de Qzão, módulo de Qzão, que vai dar Qzão ao quadrado, dividido, ó, por D, raiz de 2, que é a distância entre as duas, tudo ao quadrado. Aí eu quero a razão Q maiúsculo por Q minúsculo, de tal forma que a força resultante dê zero. Vou redesenhar aqui embaixo, para ficar melhor, né, mais organizado. Então eu tenho a carga Q minúscula, eu considerei a da direita lá em cima. Tem uma força F aqui puxando para baixo, outra força F puxando aqui para a esquerda, e uma força F1 puxando para lá, né? Aí eu tenho que garantir que a força resultante entre elas seja igual a zero. Força resultante seja igual a zero. Eu vou fazer por soma de vetores. Se eu somar essa força F com essa força, com esse vetor, mais o F1, para que a soma dos vetores seja igual a zero, a figura da soma ela se fecha. Aqui 90 graus e os ângulos aqui 45. 45 porque o lado desse triângulo, né, esse cateto é igual aos dois catetos são iguais, então é 45, 45. Acabou o exercício, né? Posso fazer, por exemplo, seno de 45 ou cosseno de 45, tanto faz, né? Então, se eu fizer aqui no triângulo da soma dos vetores, ó, cosseno de 45, né, vai ser igual a F,
que é o cateto, por F1, que é a hipotenusa. Então, aí, ó, acabou, né? Então eu sei que raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, ó, fica raiz de 2 sobre 2, vezes o F1, aí F1, ó, é K, né, aqui, ó, K, Q vezes Q daqui ao quadrado, em módulo, dividido, ó, raiz de 2 ao quadrado, 2D ao quadrado, D ao quadrado. Então aqui fica 2D ao quadrado. Vai ser igual a F. Aí o F aqui, ó, é K, módulo de Q, dividido por D ao quadrado, ó. Tá aqui, né, ó, por D ao quadrado. Pronto, ó. Esse Q maiúsculo com um Q aqui já divide, dá 1. D ao quadrado com D ao quadrado divide, dá 1. K com K também, ó, divide, dá 1. Vou limpar, ó. Vai ficar raiz de 2 sobre 2, né? Vezes Q sobre 2, vai ser igual a Q minúsculo. Pronto, ó. Eu quero, lembrando aqui, ó, Q maiúsculo por Q minúsculo, quanto dá essa divisão, né? Então isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4, né? Então nós teremos isso aqui, ó, Q maiúsculo por Q minúsculo igual a 4 por raiz de 2, né? Então Q maiúsculo por Q minúsculo, ó, passa a ser que vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Vai dar 2, que aqui vai dar 2 por 4, 2, raiz de 2. Essa é a razão, né? Aí nós temos aí a letra D como resposta. Um abraço, bons estudos.